Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta os 14 passos rumo à sustentabilidade. A apresentação será realizada por Camila Cristino, engenheira de alimentos e analista de produto e mercado da Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá, meu nome é Camila Cristino e eu sou analista de produto e mercado aqui na Soft Expert. Se você está acostumado a acompanhar os nossos conteúdos por aqui, também deve me conhecer como embaixadora ESG da empresa. Isso porque estou engajada junto com diversas outras pessoas da Soft Expert em compartilhar materiais ricos e informações importantes para ajudar você e sua empresa rumo a essa jornada de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Seja você uma pessoa que está começando a estudar agora sobre o tema ESG ou alguém que está bastante envolvido, tenho certeza que já ficou claro que essas diretrizes vieram para ficar. Hoje, já se tem a compreensão de que empresas públicas e privadas precisam ter o compromisso com a sociedade que vão além do cumprimento de suas obrigações legais, independente se sua empresa é ou não de capital aberto. Isso porque os seus clientes, seja você B2B ou B2C, em breve também vão te cobrar ações e metas dos 3 pilares que envolvem o ESG. E sim, você precisa estar preparado. Mas mesmo que a sustentabilidade esteja conquistando cada vez mais espaço na sociedade e no mercado, ela continua sendo um tema que precisa ganhar maturidade em muitas companhias. Por exemplo, uma pesquisa realizada em maio de 2022 pela Grant Thornton Brasil, com 328 empresas brasileiras de capital aberto, mostra que, apesar de 75% julgarem os aspectos ESG prioridade, apenas 14% os consideram nas suas tomadas de decisão. E pior, apenas 45% divulgam relatórios de sustentabilidade. Considerando todo esse contexto nacional, a B3 lançou em setembro a 3ª versão do Guia de Sustentabilidade e Gestão ESG. Como começar, quem envolver e o que priorizar, em busca de compartilhar com todas as empresas conhecimentos, reflexões e caminhos para a adoção de melhores práticas nessa agenda. A publicação é uma atualização das edições já lançadas em 2011 e 2016 e mostra de forma clara e didática como a sustentabilidade e o ESG estão mudando os mundos dos negócios. Por mais que alguns temas tenham maior visibilidade para as partes interessadas, há algumas orientações básicas que se aplicam a todas as empresas. Pensando nisso, o guia trouxe uma seção inteirinha sobre essas diretrizes que auxiliarão as organizações independentemente de seu setor, tamanho ou estágio que se encontram na jornada ESG. Lembrando que não são etapas obrigatórias ou que devem ser aplicadas na sequência apresentada no guia, mas elas se reforçam de forma mútua e cada fase pode ser mais ou menos aplicada dentro das empresas, dependendo muito de cada realidade, é claro. Trata-se da seção 5, que exibe os 14 passos rumo à sustentabilidade. E é exatamente sobre ele que vamos falar hoje nesse webinar. Vamos lá? Bem, o primeiro passo fala do engajamento de alta liderança da empresa com a agenda de sustentabilidade. Como em qualquer adoção de normas, práticas ou estratégias, a alta direção precisa estar mais do que somente envolvida, né, gente? É necessário que ela seja e haja como um exemplo, o famoso exemplo que vem de cima, e demonstre seu engajamento na causa. A mudança na cultura começa quando toda a companhia enxerga o valor da sustentabilidade e seu apoio de forma contínua. O guia ainda traz alguns questionamentos importantes que você deve fazer aí na sua empresa. A liderança está realmente comprometida com a agenda de sustentabilidade? Ela adotou uma estratégia que estimule o engajamento com os seus stakeholders? Lembre-se, o engajamento deve começar pela alta liderança, mas isso deve continuar de líder para líder por todo o organograma, começando com o conselho de administração e passando posteriormente para o presidente, diretores, gerentes, supervisores e coordenadores.
Uma frase aqui que se encaixa perfeitamente é: faça você o que espera dos outros, não é mesmo? Bem, vamos agora para a segunda etapa. Estabeleça a governança de sustentabilidade. O nome parece complicado, mas aqui a estratégia é organizar e balancear as tarefas da agenda de sustentabilidade para que ela seja realmente efetiva, integrada e corretamente gerenciada. Claro que isso vai depender muito do tamanho da sua organização, mas a criação de comitês funciona muito bem aqui. Eles facilitam a integração dos aspectos ESG junto às políticas, processos, práticas e procedimentos do negócio. É importante que o comitê traga a diversidade dos membros, considerando grupos de minoria, para que tenha um colegiado com diferentes expertises e competência. Para esse encontro, onde são discutidas as ações e iniciativas de sustentabilidade, é imprescindível a elaboração de atas de reunião. Geralmente, existe um facilitador, que vai coordenar as agendas e auxiliar na interação entre todos os envolvidos, inclusive disseminando assuntos dentro da organização. De forma simples, a solução Soft Expert ESG pode tornar alguma dessas tarefas do facilitador ainda mais fácil. Por exemplo, planejamento de reuniões, definindo os participantes, o local, a data e o horário. Organização da pauta da reunião, definindo o que será discutido naquele dia. Registros da ata e posterior deliberação das ações, criando um cronograma. E, por fim, ao envio de pendências automáticas para os executantes, para que as atividades possam ser executadas e o cronograma das ações é atualizado também de forma automática. Não há necessidade de ficar fazendo cobranças. Muito legal, né? Bom, vamos ver agora como funciona de forma prática na solução. Primeiro, o facilitador consegue marcar o encontro com todos os envolvidos, já incluindo as informações básicas da reunião, como data, horário, local e participantes obrigatórios. Posteriormente, já são incluídas as pautas. E algumas obrigatoriedades também podem ser incluídas, como aguardar confirmação ou agendamento, aguardar a assinatura de ata pelos participantes e definir se as pessoas que não participaram também devem assinar a ata. Bem, no dia da reunião, o ateiro vai preenchendo as informações conforme as discussões vão acontecendo. Diretamente na ata também já são incluídas as ações, bem como as responsabilidades de cada iniciativa. Todas as ações podem ser visualizadas em seguida no cronograma da ata. Por último, todas as pessoas obrigatórias que devem assinar a ata recebendo uma pendência no sistema avaliam todo o conteúdo da reunião, informam se estão de acordo ou não e, por fim, assinam. Todas as atas ficam disponíveis para consulta, bem como todo o histórico de atividades. Muito fácil, com certeza vai ajudar aí nessa atividade na sua empresa. Mas e aí? Como estão as coisas aí na sua empresa em relação a esse tema? Existe uma estrutura formal responsável pela governança de sustentabilidade? A sustentabilidade está integrada aos processos de decisão estratégica da empresa? É bom dar uma verificada. Vamos então para a próxima etapa, a de número 3. Elabore uma política de sustentabilidade. Assim como o primeiro passo, a criação de uma política é essencial quando se quer que as estratégias de normas ou práticas façam parte da cultura da organização. Com a sustentabilidade não é diferente. A política demonstra quais são os objetivos e as diretrizes que a empresa tem para a realização das práticas. Esse documento facilita o planejamento e a execução das ações de forma expandida ao negócio. O guia traz 3 possíveis maneiras de orientar a redação de uma política: por tema, por unidade de negócio ou por área funcional. Mas, de forma geral, uma boa política precisa ser curta, objetiva e compartilhada com todos os stakeholders. As práticas de gestão ESG na sua empresa estão formalizadas em política corporativa? O ideal é que a política seja tratada como uma informação documentada segundo a ISO 9001, com gestão de versão, identificação e descrição, fluxo de revisão,
disponibilidade para uso quando necessário, proteção contra a perda de confidencialidade e edição e controle de documento impresso, incluindo distribuição, acesso, recuperação, retenção e disposição. Bem, já falamos sobre o engajamento da alta direção. Então, vamos agora para o passo número 4. Engaje os stakeholders. Aqui vamos começar com o básico. Você sabe o que é um stakeholder? Bem, na tradução livre do inglês, significa partes interessadas. Dentro do mundo corporativo, o conceito se aplica a grupos e indivíduos que, de uma forma ou outra, apresentam algum grau de influência e são impactados pelas decisões que a empresa toma, de forma positiva ou negativa. Alguns exemplos de stakeholders são clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, sindicatos e investidores. Não é à toa que a matriz de materialidade está baseada nas preocupações dos stakeholders. Portanto, é de se compreender sua importância no âmbito ESG, né? Bom, dialogar com as partes interessadas permite que sua empresa entenda melhor os impactos gerados por suas atividades e defina suas estratégias de sustentabilidade. Como o próprio guia traz, existem diversos canais que você pode utilizar para comunicação, dentre eles pesquisas, reuniões individuais e coletivas, conferências, audiências públicas, conselhos e comitês, central de atendimento ao cliente, ao investidor, canais de denúncia e ouvidoria, além das próprias, claro, redes sociais. E sua empresa, sabe quem são seus stakeholders? Quais são as suas demandas, queixas e pontos de vista sobre o desempenho da sua empresa? Chegamos agora no passo 5. Entenda o contexto de sua organização. O contexto corresponde à realidade da empresa e ao meio que ela está inserida. Sua empresa precisa priorizar e integrar todas as questões relacionadas à sustentabilidade junto à estratégia do negócio. E como saber qual contexto que você está inserido? Bem, o guia traz 3 níveis para te auxiliar: sustentabilidade, setorial e interno. Dentro do contexto da sustentabilidade, considere temas globais, mapeando requisitos e tendências regulatórias, riscos que afetam a sociedade e os negócios como um todo, e recomendações reconhecidas no universo de sustentabilidade. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU é um excelente norte neste momento. Não se esqueça também de considerar temas críticos no âmbito nacional. Aqui no Brasil, por exemplo, temas como combate à poluição e desmatamento não podem ficar de fora. Já no conceito setorial, ou seja, o setor que a sua empresa está envolvida, é interessante considerar normas ou frameworks reconhecidos para seu setor de atuação, como, por exemplo, a GRI, o SASB, o ISSB ou o IFRS. O uso em conjunto dessas referências torna seu estudo ainda mais completo. Existem ainda certificações específicas para cada setor que podem complementar ainda mais. E lembre-se, benchmark é tudo! Por último, no contexto interno, é importante avaliar qual é o momento atual da sua companhia. Faça um diagnóstico de sustentabilidade, verifique as lacunas existentes na sua empresa e identifique oportunidades de melhoria com curto, médio e longo prazo. E aí, como está a integração dos temas ESG na sua empresa? Vocês sabem quais são as principais preocupações do setor onde o seu negócio faz parte? Vocês já realizaram uma autoavaliação para conhecer seus pontos fracos e suas fortalezas? É importante fazer. Depois que você entendeu todo o contexto da sua organização, certamente se deparou com um montão de assuntos para gerenciar. E agora precisamos inserir aquela palavrinha mágica: prioridade. E é aí que entra a etapa 6. Estabeleça as suas prioridades e a estratégia de sustentabilidade. E você sabe como defini-las? Bem, já ficou claro que a percepção dos stakeholders é mais do que essencial na escolha das prioridades, não é mesmo? Ela, em conjunto com a estratégia interna do negócio, vai compor sua análise de materialidade. Na prática, existem diversas formas de se realizar essa avaliação, sendo a mais comum a elaboração de uma matriz de materialidade. Ela é muito simples
E na própria nova norma do GRI, dentro dos tópicos materiais, há uma abordagem detalhada com um passo a passo de como elaborar. Mas vou trazer aqui para vocês um resumo de forma simples e didática. Bem, depois que já definido quem são os seus stakeholders na etapa 4 do guia e os temas que você pode abordar dentro do seu contexto, visto ali na última etapa, só vão faltar 3 novos passos. O primeiro é a avaliação interna. Os membros da alta direção devem avaliar internamente uma forma de priorizar os temas mais importantes para a organização, considerando a estratégia do seu negócio. O passo seguinte é fazer esse questionamento junto às partes interessadas. Elabore um questionário ou uma pesquisa formal para que os stakeholders identifiquem os temas de maior relevância para o negócio. O questionário pode ser construído de forma para que as partes interessadas avaliem a importância e o impacto de cada tema, podendo utilizar uma escala numérica no formato de ranking ou de forma simples, selecionando o mais importante. Lembrando que dados quantitativos facilitam a análise e podem ser explicados visualmente. No último passo, você vai analisar as respostas e construir a matriz de materialidade. Confronte a avaliação interna da alta direção com a avaliação dos stakeholders para obter um consenso dos temas relevantes. Em uma matriz, você combina os 2 eixos, ou seja, a importância do tema para as partes interessadas versus o impacto do tema para a sua empresa. A solução da Soft Expert já tem integrada um modelo de questionário, onde você pode criar uma enquete em questão de minutos por meio de uma interface intuitiva e compartilhar com as suas partes interessadas internamente ou externamente por meio de um link via e-mail. A ferramenta ainda possibilita análise mais profundas dos resultados e melhores decisões através de agrupamentos, filtros e cruzamentos de informação. Ufa, chegamos na metade. Esse passo, junto com o próximo, é um dos que eu considero mais importante dentro do universo ESG. Defina os indicadores e métricas para os temas priorizados. Obviamente que não por acaso, a forma de como o guia foi desenhado auxilia no direcionamento das etapas. Veja só, agora que você já tem todos os temas priorizados e identificados, é necessário definir indicadores para sua gestão e acompanhamento, podendo ser eles quantitativos ou qualitativos. Os próprios frameworks, como a GRI e o SASB, já oferecem um conjunto de referências de indicadores que poderá te auxiliar neste momento. O Guia da B3 também traz alguns exemplos de indicadores que são utilizados com mais frequência nas empresas. E aí, na sua empresa, foram definidos os indicadores de sustentabilidade com a mesma frequência e importância dos indicadores financeiros? E como é feito esse acompanhamento? Vocês possuem um sistema de informação automatizado que garanta maior credibilidade, qualidade e rastreabilidade das informações? Agora ficou fácil. Depois que você definiu os indicadores, é necessário definir o quê? As metas, é claro. Portanto, o passo número 8 é bastante óbvio. Defina as metas. Se você quiser avançar de modo contínuo e consistente na agenda ESG, você precisa estabelecer metas claras e objetivas para seus indicadores. Lembrando que dentro desse universo de divulgação de informações relacionadas à sustentabilidade, você precisa ser transparente. Então, exponha tanto suas metas como seus indicadores e permita um fácil monitoramento interno e externo. Como toda elaboração de metas, aqui vai um referencial que certamente você já ouviu falar. Defina metas SMART. Caso ainda não tenha muita familiaridade com o assunto, vamos lá. Uma meta por meio da ferramenta SMART deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e com um prazo determinado. O guia trouxe um exemplo bem bacana que achei legal replicá-lo aqui. Vamos supor que você esteja definindo uma meta para emissão de gases de efeito estufa. A primeira coisa, ela deve ser específica. Portanto, a meta se refere à redução das emissões de gases de efeito estufa em relação ao ano de 2020, por exemplo. Ela deve ser mensurável. Então, vou utilizar o protocolo GHG Protocol
como metodologia para os cálculos de emissão. Ela deve ser atingível. Definir que eu quero reduzir, por exemplo, 5%. Ela deve ser relevante. A emissão de gases é questão material para o seu setor. Ela deve ter um prazo determinado. Quero reduzir isso até 2024. E assim você tem a sua meta SMART. Fácil, não é mesmo? Bem, uma solução tecnológica é ideal aqui para auxiliar no monitoramento dos seus indicadores. Veja como o Soft Expert pode te ajudar. Aqui, por exemplo, tem um portal onde eu incluí os indicadores que eu consiga visualizar de forma muito fácil a situação de cada um deles. Ali, para o peso total de resíduos, consigo saber o período que estou, avaliando qual é a situação daquele indicador, se está bom ou se está ruim. A configuração do indicador, a meta e a última medição também é possível visualizar. E a mesma coisa eu consigo avaliar em qualquer um dos indicadores que eu associar dentro dos 3 pilares. E aqui, clicando em um deles, conseguimos ver um resumão do indicador. Dá para ver todas as medições, se aquela medição está dentro da meta, é possível incluir comentários para justificar algumas medições também. Além disso, você pode incluir eventos e planos de ação diretamente na tela do indicador. Aqui você tem um gráfico bem visual sobre a situação. Pode visualizar todos os comentários do período e os planos de ação que estão associados, além de ver se já foram cumpridos ou a porcentagem do cumprimento da ação. Nessa outra aba, vemos o gauge das leituras e, por fim, você tem acesso a todo o histórico daquele indicador. Com certeza vai facilitar o seu dia a dia. Bem, chegamos agora na 9ª etapa. Já falamos anteriormente sobre a importância da política de sustentabilidade. Mas como qualquer procedimento, ela precisa ser viva e estar sempre de acordo com o cenário atual da sua empresa. Por conta disso, você precisa sempre revisitá-la e, se necessário, revisá-la. Por isso, temos essa etapa. Revise suas políticas e processos organizacionais. Aqui é legal perceber que não é trazido somente a política, mas os processos como um todo, e eu incluo seus indicadores, sua materialidade, sua meta, seus stakeholders e tudo que vimos até aqui. À medida que sua empresa vai amadurecendo, fica óbvio a necessidade de adaptar e avaliar todos os instrumentos e processos de gestão. E não seria diferente aqui para sua estratégia ESG. Que tal uma ferramenta que vai te ajudar em todas essas tarefas? A solução da Soft Expert permite que você automatize de forma eficaz e eficiente o gerenciamento de documentos eletrônicos e em papel ao longo de todo o seu ciclo de vida. Capturar, criar, classificar, publicar, armazenar, arquivar e destruir. Qualquer pessoa autorizada, funcionário, cliente, fornecedores ou parceiros, pode gerenciar e trabalhar em seus documentos de forma rápida e segura. A política precisa ser um documento vivo, como a gente já falou, e é preciso que seja sempre revisitada quando a materialidade da sua empresa mudar ou surgirem novas diretrizes. A ferramenta permite que você faça todo o controle de validade e vigência dos documentos. Veja como é simples cadastrar um documento. Aqui o exemplo é para um código de conduta e ética. Você define a identificação, faz o upload no formato desejado e pronto! Depois, ela estará disponível em sua biblioteca de documentos. Gerenciar sua cadeia de valor. Esse é o tema do nosso 10º passo. É difícil para mim linkar quais são as etapas mais importantes, mas eu diria que essa é fundamental. Pensa comigo, de que adianta você estar com toda a sua estratégia ESG ali, brilhando, com resultados de dar inveja, ser vista com bons olhos pelos seus stakeholders, mas sua cadeia de valor não tem as mesmas preocupações que você.
Quantas vezes já ouvimos falar de empresas famosíssimas que foram parar na mídia ou até mesmo no tribunal por escândalos em seus fornecedores? Trabalho escravo, trabalho infantil, corrupção, casos que não faltam. Bem, meus amigos, sim, a gestão de fornecedores é muito relevante para as empresas no âmbito ESG. Principalmente aquelas em que fazem parte de um setor de cadeia bem longa e envolvem atividades com potenciais impactos negativos. E olha, você tem o poder. Você tem o poder de escolher fornecedores que se preocupam com práticas sustentáveis. E dessa forma, você também acaba sendo um influenciador. Se aquele cara quer vender para você, ele sabe que precisa ir atrás dessa gestão ESG. E isso vira um ciclo, e eu espero muito que seja um ciclo vicioso, porque seu fornecedor vai começar a cobrar essas práticas dos fornecedores deles. E assim por diante. Todo mundo só tem a ganhar. E caso seu fornecedor não sabe nem por onde começar, não condene, ajude. Muitas vezes temos muito mais recursos que eles e cabe a nós mostrar caminhos e formas de apoiar. Quem sabe mostrar o próprio guia da B3 já não ajuda bastante também. Lembrando que aqui o guia traz um ponto muito importante dentro da cadeia de valor, que é o pós-venda. A cadeia do valor também envolve as etapas de consumo e pós-consumo. Ou seja, você também precisa gerenciar os impactos do ciclo de vida do seu produto ou do seu serviço, podendo ser impactos relacionados à embalagem, distribuição. Bem, aqui as variações vão longe dependendo muito do seu negócio. E como anda a gestão de fornecedores aí na sua empresa? Ela vai além dos assuntos básicos de disponibilidade, preço e qualidade dos serviços ou produtos que vocês adquirem? A solução da Soft Expert fornece ferramentas para que você possa gerenciar seus fornecedores ao longo de todo o ciclo de vida de seu relacionamento. Por meio de uma visão de 360 da cadeia de suprimentos, ela permite que os relacionamentos sejam rastreados desde a identificação e qualificação inicial do fornecedor até o gerenciamento de desempenho e racionalização da base. Só esse assunto já dá um webinar inteiro novo, mas vou trazer aqui as principais funcionalidades. Você consegue criar um processo de qualificação de fornecedor dentro dos pilares ESG conforme sua demanda. É possível criar um formulário que vai te ajudar na fase inicial da homologação com as perguntas que você quiser, incluindo anexo e com diversos formatos de resposta também. Aqui você pode criar um portal externo, onde só o seu fornecedor terá acesso e ele vai responder o questionário que você criou. Você pode fazer inspeções de qualidade do fornecedor, criando características a serem avaliadas a cada recebimento ou serviço prestado. A ferramenta permite que você faça todo o gerenciamento de não conformidades do seu fornecedor, desde a abertura via formulário, aprovação, envio por e-mail. Aí o fornecedor vai acessá-lo via portal do fornecedor, descrever a investigação, determinar a causa e propor ações, e por fim você aprova ou reprova a investigação. Esse processo é bem importante na gestão de fornecedores. Você pode definir, por meio da ferramenta de risco, quais são os seus fornecedores críticos conforme impacto e probabilidade, e caso o risco seja alto, programe auditorias para eles.
Aqui, você pode ter um portal de toda a gestão de seus fornecedores, desde a parte de contrato, a inspeção de qualidade, indicadores corporativos, enfim, colocar de forma visual tudo o que você precisa para ter ali, na palma da mão, para saber se a sua gestão está em dia. Chegamos agora em um tema que está evoluindo bastante no mundo de forma geral. Ainda bem. Trata-se do passo 11. Adote uma agenda de investimento social privado. Existem diversas formas para sua empresa alcançar os objetivos do pilar social, mas duas estratégias estão destacando bastante no mercado. Uma é o investimento social privado, conhecido também como ISP, e o outro é o voluntário corporativo. O primeiro trata-se de um repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesses públicos, o que seria praticamente uma filantropia estratégica. Já o segundo, o voluntariado corporativo, pode variar desde ações para contribuições internas, como doações, ou ainda atividades recorrentes mais complexas, como mentorias. Bem, a agenda ISP é um tema bem extenso e o guia trouxe um passo a passo muito detalhado, incluindo os conceitos fundamentais, a implantação e o acompanhamento de resultados. Esse tema também dá um webinar à parte, por isso vou deixar para que você procure mais informações diretamente no guia, que com certeza vai te dar grande clareza do que fazer e como fazer. Estamos chegando ao fim desse guia. Chegamos ao passo 12. Dissemine a nova cultura na empresa. De nada adianta ter toda essa trabalheira para montar uma agenda ESG consistente e coerente com o seu negócio se os seus colaboradores não vestirem a camisa. Ou seja, se não houver de fato uma cultura de sustentabilidade enraizada. E como isso pode ser feito? Bom, é claro que uma cultura não se estabelece de um dia para o outro. Há necessidade de desenvolver iniciativas que possam ajudar a alcançar esse objetivo. Algumas delas podem ser criação de grupos de trabalhos encarregados de engajar os stakeholders, programas de treinamento que tratam de questões socioambientais, campanhas de conscientização, eventos temáticos, rodas de diálogos, dentre outros. Às vezes, mexer no bolso daquele que é incentivado também ajuda. Já existem diversas empresas que estão atrelando meta de sustentabilidade à remuneração variável, principalmente de cargos de diretoria. E como já vimos antes, se lá em cima o pessoal começar a agir, os liderados se sentem mais engajados em agir e pensar de forma mais sustentável também. Se você conseguiu chegar até aqui, na etapa 13, seguindo e aplicando todos os passos anteriores, certamente você não é a mesma empresa que começou. Aqui o tema é: assuma compromissos públicos. Esse é o momento que você vai checar se a identidade, a missão, a visão e os valores da sua empresa refletem nos compromissos assumidos, ou se são necessárias algumas adaptações. E o principal seria que a sua empresa começasse a assumir pactos e compromissos públicos relacionados com o tema de sustentabilidade. Existem diversas agendas empresariais, pactos e compromissos que sua organização pode aderir. Veja alguns exemplos. O Pacto Global da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, também da ONU, o Pacto de Promoção da Equidade Racial, Princípio de Empoderamento das Mulheres, Movimento Empresarial pela Amazônia. Bem, a lista aqui é bem grande. Existem também certificações, que é uma forma de você demonstrar publicamente que o seu desempenho é checado por uma organização altamente qualificada. E aqui não se fala somente de certificações ligadas ao tema de sustentabilidade, mas também a qualquer tipo de certificação que possa conferir credibilidade ao seu processo, produto ou serviço. Veja alguns exemplos. ISO 9001, que são os requisitos para sistema de gestão da qualidade, ISO 14000, sistema de gestão ambiental, ISO 20400, que são compras sustentáveis, ISO 26000, que é em relação à responsabilidade social, e ISO 45001, que é referente à saúde e segurança do trabalhador.
Existem algumas certificações de produto, como por exemplo de comércio justo, conhecido como Fair Trade, que busca demonstrar que o produto certificado foi produzido segundo as boas práticas produtivas e beneficiou populações locais. Também é legal ter esse tipo de certificação. Existem ainda algumas certificações setoriais, como por exemplo podemos citar a FSC ou a Serflor na versão nacional, que é o Programa Brasileiro de Certificação Florestal para a indústria de papel, celulose e embalagem. Existe também a Responsably-Care, voltada para o setor químico, para garantir o manuseio e a segurança dos produtos ao longo do seu ciclo de vida. A FSC 22000, que visa garantir a segurança dos alimentos. A SASMAC, que é voltada para a gestão da segurança, saúde, meio ambiente e qualidade no transporte e distribuição de produtos químicos. Existe ainda a IATF, para o setor automotivo, e a PBQH, para o setor de construção civil. Enfim, a lista é longa. A notícia boa é que muitas dessas certificações estão cada vez mais conversando entre si, e se vê uma iniciativa de algumas cobranças serem muito parecidas, claro, dentro do seu setor específico. Nos últimos anos, grandes certificadoras estão também se especializando na garantia e verificação de relatórios de sustentabilidade. Isso pode dar ainda mais garantia das suas informações relacionadas especificamente ao seu relatório. Ufa, agora sim chegamos ao último passo dessa jornada. E falando nele, chegamos aos relatórios. O passo 14 diz: relate seus resultados e desafios. Já falamos o quão importante é ser transparente, principalmente para conquistar a confiança dos seus stakeholders. Claro que uma comunicação sempre presente, principalmente via redes sociais e sites da empresa, mostrando ações e campanhas é muito importante. Mas a melhor maneira de divulgar todas as suas iniciativas é por meio de uma publicação de relatório. As empresas de capital aberto já devem publicar em jornal e enviar todo início de ano à CVM o relatório de administração prestando as contas, bem focado nos resultados financeiros relacionados ao ano anterior. Dessa forma, tem sido cada vez mais frequente também incorporar questões ESG nesses relatórios ou ainda divulgar e publicar relatórios específicos de sustentabilidade. Já citei anteriormente alguns frameworks como o GRI, o SASB, o IFRS, que podem ser utilizados para guiar a elaboração do seu relatório. Hoje, eles ainda não são mandatórios, mas a tendência é que se tornem, e seja por lei ou até por imposição do mercado e os investidores em si. E se você não faz parte de uma empresa de capital aberto, é de bom tom também divulgar um relatório com as iniciativas, metas e resultados que você possui. Ele pode ser útil junto aos seus clientes, principalmente em casos de B2B, e também pode ser utilizado como ferramenta de gestão, auxiliando no monitoramento e na divulgação dos seus relatórios e da sua estratégia. Mas lembre-se de não cair nas graças de greenwashing. Nada de parecer ser melhor do que a sua realidade. Não fique promovendo discursos, ações e propagandas sustentáveis que, com perdão do trocadilho, não se sustentam na sua prática e no seu dia a dia. Lembre-se, a qualidade aqui é ser transparente e realista. Isso vai te trazer muito mais visibilidade do que uma ilusão de sustentabilidade, principalmente se você for descoberto. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer alguns pontos do guia, embora eu acho que ele traga uma linguagem completamente acessível e fácil. Usá-lo para iniciar sua jornada ESG vai ser muito útil, com certeza. Você pode acessá-lo gratuitamente no site da B3, indo pelas guias Sustentabilidade, Produtos e Serviços ESG e Guias e Publicações. Caso eu puder ajudar de mais alguma forma, aqui está meu e-mail e o e-mail do time de vendas, caso queira saber um pouco mais sobre a nossa solução do Soft Expert ESG. Obrigada pela atenção e até a próxima! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital.
Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.